Começando pelas notícias do mercado financeiro, ontem um dia negativo, em especial devido à expectativa quanto à decisão do Fed sobre as taxas de juro na semana que vem, e essas expectativas de que os juros não caiam contaminou não só o mercado financeiro americano, como o mercado financeiro europeu. Mas a principal notícia de impacto negativo para o mercado global foi o anúncio de uma queda maior do que a esperada nas exportações da China, confirmando todas as perspectivas de um ciclo econômico sombrio que devemos continuar vivenciando. Mas a grande notícia do dia, e que eu vou mostrar aqui, está na capa de praticamente todos os jornais internacionais, é a situação da névoa, da fumaça vinda dos incêndios no Canadá e que simplesmente cobriu os Estados Unidos com essa neblina tóxica causada pelos incêndios florestais que estão se espalhando de maneira generalizada pelo Canadá. Eles tinham começado na província de Alberta, mas hoje praticamente já se estenderam lá desse meio do país até a costa leste, chegando em Quebec e na Nova Escócia. Então mostrar as imagens dessa neblina, que eu acho deixa mais claro do que eu ficar contando o que está acontecendo. Então na capa do Washington Post, do New York Times, do Wall Street Journal, do Financial Times, e só o Le Monde que optou por não trazer uma foto, mas uma charge que mostra aí a Maple Leaf da bandeira do Canadá sendo trocada por uma em chamas, que é a situação atual, que como a gente viu pelas fotos, a fumaça inclusive já alcançando milhares de quilômetros de distância desses focos de incêndios. Mas eu queria avançar para duas notícias internas dos Estados Unidos. A primeira, política, onde ontem o Mike Pence, que foi o vice-presidente do Trump, anunciou que também vai entrar na corrida pela nominação da candidatura para a eleição do ano que vem. E a leitura que eu tenho visto sobre esse movimento é que o Partido Republicano ele está com um monte de candidatos tentando pegar o espólio do Trump, tentando assumir o lugar de destaque caso o Trump seja declarado inelegível ou condenado na justiça. Então esse monte de candidato, dos quais aí, né, agora o ex-vice-presidente, o governador da Flórida, o senador da Carolina do Norte, todos disputando esse possível espólio do Trump, mas caso não aconteça essa cassação e o Trump possa concorrer na próxima eleição, essa quantidade enorme de candidatos vai acabar dividindo os votos e favorecendo uma vitória do Trump nas primárias. Então, por um lado, essa disputa atomizada dentro do campo republicano mostra que existe, inclusive, um movimento de confrontação com o trumpismo, de resgatar, de retomar o Partido Republicano do trumpismo, mas como esse confronto não é organizado, é atomizado, é cada um por si, isso pode acabar no final fortalecendo o próprio trumpismo. Porque sem um comando e uma linha de atuação dessa ala antitrumpista do Partido Republicano, no caso de uma disputa com o próprio Trump, vão ter vários pequenos anti-Trumps contra o Trump que aglutina muito mais gente do que cada um desses pequenos anti-Trumps individualmente. Então, registrar esse, sem dúvida, é um desses anti-Trumps de peso. Mike Pence, que virou uma persona não grata para o Trump, que era o vice-presidente, que o Trump queria que ele não declarasse a eleição do Biden, todo o evento do 6 de janeiro. Mas apesar de ser esse nome forte na disputa, a depender da resolução da situação judiciária do Trump, isso pode acabar por beneficiá-lo.
E a outra notícia que eu queria mostrar interna dos Estados Unidos é só para combater, né, aquele velho mito de que os Estados Unidos é um paraíso e que lá tudo funciona perfeitamente, que às vezes habita aí muitas pessoas que não conhecem mais detalhe. Então eu trago aqui um dado mostrando a explosão do roubos de carro na capital dos Estados Unidos, em Washington, que saiu de cerca de 200 ocorrências de roubos em 2019 e já chegando a praticamente 1.000 no ano passado. Então, esse é um lado não tão óbvio, mas certamente importante das consequências da crise econômica trazida pela pandemia e por todos os desenvolvimentos que se seguiram nesses últimos anos. Então, mesmo no centro do país hegemônico, a gente vê as condições sociais, as condições econômicas cada vez mais se degradando. E só de curiosidade, vou mostrar rapidamente um mapa que mostra essas ocorrências de roubo de carro, e a gente vê que está se aprofundando essa prática dentro da cidade de Washington e não só nas periferias mais empobrecidas. E queria mudar a conversa para a geopolítica e mostrar duas notícias que confirmam a intenção dos Estados Unidos e o êxito dos Estados Unidos de arregimentar aliados na Europa para a sua luta contra a Rússia. Então, o primeiro caso que o Financial Times traz é que a Sérvia, que tradicionalmente tem uma ligação com a Rússia e que tem um governo, no mínimo, que tentava estabelecer boas relações com Putin, está vendendo munição para a Ucrânia de maneira disfarçada, vendendo para intermediários, e esses intermediários repassam para a Ucrânia munição sérvia, mostrando essa mudança de rumo nas alianças do governo do país, que se tinha um alinhamento moderado com a Rússia, hoje, ao estar fornecendo armas para a Ucrânia, se coloca claramente numa posição pró-Ocidente. E um outro exemplo desse cerco à Rússia é que a OTAN está realizando um exercício militar com 12 países a 200 quilômetros da Ucrânia. Esse exercício, com 2.500 soldados, vai simular um assalto na fronteira com a Ucrânia, o que obviamente é uma mensagem de preparação dessas tropas da OTAN para o caso de uma intervenção direta no conflito na Ucrânia. Então, se de um lado os Estados Unidos está regimentando, expandindo, consolidando aliados contra a Rússia, do outro lado, na China, a gente vê os Estados Unidos, vamos dizer, ainda sem o pé afundado no acelerador. Ele ainda está tateando essa situação com a China, e uma demonstração disso é que o secretário de Estado vai visitar a China para tentar colocar panos quentes nas tensões contra o país. Mas eu queria fazer a leitura sobre a ótica da China, que é muito interessante, pois semana passada mesmo ela recusou um encontro com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, mas agora vai receber no país o secretário de Estado. E a mensagem é mais uma vez muito clara. Ela não quer levar as conversas para o lado militar, para o lado dos secretários de defesa, mas sim para a diplomacia, mostrando que ela prefere o caminho da solução diplomática, da negociação, do que da disputa militar. Essa visita do Blinken já era esperada em fevereiro, mas por conta daquele episódio dos balões meteorológicos, ela acabou sendo cancelada, mas deve acontecer esse mês de junho para colocar uns panos quentes ou pelo menos reduzir a temperatura das tensões na região que andam bastante exaltadas, como há poucos dias mesmo vimos manobras navais ali de quase um navio batendo no outro no Estreito de Taiwan.
Então a China prioriza essa via diplomática e, na minha avaliação, isso faz muito sentido, já que a China entende que o objetivo número um dos Estados Unidos, aonde os Estados Unidos já está comprometido, é na frente contra a Rússia, aonde os esforços têm sido concentrados, como a gente acabou de ver, e a situação já está um pouquinho além do que é possível resolver na conversa, né? Então, enquanto os Estados Unidos está nesse esforço militar contra a Rússia, a China está tentando aproveitar para ganhar tempo com conversas, com diplomacia, porque a China sabe que a grande disputa não vai se dar no campo militar. E eu volto a insistir que não é possível que ela se dê no campo militar, porque se houver um conflito de fato direto entre potências como Rússia, China e Estados Unidos, o único resultado possível é um empate. É impossível um desses países ganhar do outro por causa da mútua destruição assegurada. Num conflito nuclear, é impossível ter vencedores, porque sairão todos destruídos. Então, obviamente, a China tem consciência dessa mútua destruição assegurada, o que parece que só os Estados Unidos esqueceu desse conceito na atualidade, e sabendo que esse caminho é um caminho sem saída, ela vai apostar na diplomacia, na influência econômica. Justamente porque se vai haver um jogo de longo prazo, é nesse campo que ele vai ser resolvido, o campo da economia. E nesse campo a gente vê que os países ocidentais não têm tido um bom desempenho recente. E um dado que mostra essa realidade é que desde 2018 o consumo de energia na França caiu 12%, o que é uma queda bastante considerável e poderia ser encarada, inclusive, como um esforço na transição energética, numa estrutura menos dependente do consumo de energia. Mas, na verdade, o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu é que desde 2018 e 2019, a renda do trabalhador francês tem caído tanto que o tem impelido a diminuir o consumo de energia. Em outras palavras, os franceses estão ganhando tão pouco que estão tendo que passar frio de noite porque não tem dinheiro para pagar o aquecimento. E a China, né, vendo essa situação de declínio econômico, de depreciação da economia no Ocidente, é óbvio que ela enxerga como uma oportunidade dessa disputa no campo econômico, sendo muito mais interessante do que partir para porrada e acabar com o planeta. E para finalizar, eu só queria trazer duas notícias da América Latina e rapidamente falar, né, que foi instalado o novo Conselho Constitucional no Chile, então uma nova tentativa de reescrever a Constituição, essa novela chilena onde a esquerda conseguiu dar um tiro pela culatra depois de uma grande vitória com essa proposta de reforma constitucional para enterrar o neoliberalismo do Pinochet no país e acabou se revertendo numa derrota, com a proposta da nova Constituição sendo rejeitada, e agora eles vão tentar fazer uma outra proposta de Constituição e vamos ver aonde isso vai dar. Mas o fato é que o governo de esquerda no Chile está sofrendo um grande desgaste com as consecutivas derrotas que vem sofrendo nesse processo da proposta de uma nova Constituição. E por último, falar que na Argentina, onde tanto o atual presidente quanto a vice-presidente, grande influência política do país, a Cristina Kirchner, ambos já anunciaram que não vão concorrer à próxima eleição, o que deixa o peronismo na Argentina sem uma liderança definida, sem uma cabeça onde se concentrem as apostas e os esforços políticos para a próxima eleição. Então, o governo atual, nessa situação aí bastante confusa,
E os governadores de 13 estados do país ontem divulgaram um documento pedindo para definir logo essa pessoa, essa cabeça de chapa, para começar essa construção política que permita uma candidatura viável na próxima eleição e que a próxima eleição não seja uma derrota por WO.